A noite de Ano Novo explodia em cores e sons sobre a Avenida Atlântica, mas dentro da cobertura duplex de Rubens Sevilla, o único som era o zumbido silencioso do ar-condicionado. Lá fora, uma multidão celebrava a vida. Aqui dentro, o luxo parecia um mausoléu. O mármore branco no chão refletia as luzes distantes dos fogos de artifício como flashes fantasmagóricos, tornando as obras de arte caríssimas nas paredes ainda mais frias e distantes. O apartamento suspenso sobre a alegria vibrante de Copacabana era uma ilha de opulência estéril, um santuário de vidro e silêncio onde a tensão era tão palpável quanto o cheiro de maresia que se infiltrava pelas frestas das janelas panorâmicas. Era um palco perfeitamente montado para uma tragédia, embora o homem que estava prestes a entrar em cena ainda não soubesse que era o protagonista de uma. Rubens Sevilla entrou em seu lar como um rei retornando ao seu castelo. Aos 62 anos, vestindo um impecável terno de linho branco, ele era a personificação do poder. Seus cabelos grisalhos estavam penteados para trás com uma precisão que desmentia o cansaço profundo gravado em seu rosto. Uma palidez sutil, que ele teimosamente atribuía ao estresse dos negócios, marcava sua pele. Ele havia chegado mais cedo, dispensando o motorista a algumas quadras de distância, movido por um impulso romântico de surpreender sua esposa, Marisa. Em sua mente, ele imaginava o sorriso dela, o brinde que fariam juntos enquanto o mundo lá fora contava os segundos para a meia-noite. Ele caminhou pela penumbra da sala, sentindo o frio do mármore sob seus sapatos caros, completamente alheio ao fato de que sua vida, como ele a conhecia, estava prestes a terminar. De repente, uma figura emergiu das sombras densas projetadas por uma escultura moderna. Era Júlia, sua empregada, movendo-se com uma velocidade e uma urgência que ele nunca vira nela. Antes que Rubens pudesse registrar o que estava acontecendo, ela o alcançou. Com uma força surpreendente, a mão dela cobriu sua boca, abafando seu grito de surpresa e indignação. Com a outra, ela o agarrou pelo braço e o arrastou para trás de uma pesada cortina de veludo que ia do teto ao chão. O pânico e a confusão tomaram conta dele, e seu instinto foi reagir, empurrá-la, exigir uma explicação para aquela loucura. Mas então, ele ouviu o sussurro desesperado dela, um sopro de ar quente em seu ouvido que congelou seu sangue. Silêncio, pelo amor de Deus. Naquele instante, ele parou de lutar, paralisado não pela força dela, mas pelo terror puro em sua voz. Escondido na escuridão, com o coração martelando contra as costelas, Rubens ouviu a voz de sua esposa. Marisa ria. Um som baixo e melodioso que ele sempre amara, mas que agora soava sinistro. Ela não estava sozinha. A voz masculina que respondeu pertencia ao Dr. Almeida, seu médico e amigo de longa data. As palavras que flutuaram até ele, claras e cruéis, destruíram seu mundo peça por peça. A dosagem final será no champanhe da virada, disse Almeida, com uma calma profissional assustadora. As tonturas e a fraqueza só vão piorar, ele não vai nem perceber. A risada de Marisa veio em seguida, cúmplice e fria. Finalmente, ela suspirou. Rubens sentiu o chão desaparecer sob seus pés. O estresse, o cansaço, a palidez. Não era nada disso. Era veneno. A mulher que ele amava e o homem em quem confiava sua saúde estavam naquele exato momento brindando a sua morte iminente. Ainda atrás da cortina, o cheiro do veludo empoeirado misturava-se ao perfume caro de Marisa, criando uma náusea olfativa que espelhava o tumulto no estômago de Rubens. O mundo exterior, com seus fogos de artifício que pintavam o céu de esperança, parecia uma zombaria cruel. Cada explosão colorida lá fora era um eco silencioso da detonação que ocorrera dentro dele. Ele olhou para Júlia, cujos olhos, na penumbra, brilhavam com uma mistura de medo e determinação.
A mão dela, que antes o segurava com força, agora repousava em seu braço com uma leveza que era quase um pedido de desculpas, um gesto de solidariedade. Naquele instante, a hierarquia que definira suas vidas desmoronou. Ele não era mais o patrão todo-poderoso, era um homem frágil, envenenado e sentenciado. E ela não era a empregada invisível. Era sua única guardiã, a improvável sentinela de sua vida. Júlia conhecia o silêncio como poucos. Órfã desde os 8 anos, aprendeu a navegar pelo mundo, observando as nuances que os outros ignoravam. Para ela, o apartamento dos Sevilla não era apenas um local de trabalho, mas um ecossistema complexo de aparências e segredos. Ela via a forma como Marisa sorria para Rubens quando ele lhe dava um presente caro, um sorriso que nunca alcançava os olhos. Ela ouvia as conversas telefônicas sussurradas, os encontros casuais com o Dr. Almeida que se tornaram frequentes demais. Durante meses, ela conectou os pontos em silêncio, a palidez crescente de Rubens, sua fraqueza inexplicável e os pequenos frascos que o médico trazia em sua maleta, sempre discretamente entregues a Marisa. Júlia não agiu por obrigação profissional, mas por um senso de justiça que a vida dura lhe ensinara. Rubens, apesar de sua distância e de seu mundo opulento, sempre a tratara com uma dignidade básica, um bom dia sincero, uma preocupação genuína quando sua mãe adoecera. Para ele, eram gestos triviais. Para ela, eram provas de uma humanidade que merecia ser salva. Enquanto a voz de Marisa se afastava em direção à varanda, o som de taças de champanhe tilintando chegou até eles. Um brinde à sua morte. Rubens sentiu um tremor incontrolável percorrer seu corpo. A traição era uma lâmina de gelo em seu peito, mais dolorosa que qualquer veneno. Ele se apoiou na parede fria, o suor gelado brotando em sua testa. Seus pensamentos corriam em círculos viciosos. Como pôde ser tão cego? O amor, a confiança, tudo havia sido uma farsa meticulosamente construída sobre sua fortuna. Ele olhou novamente para Júlia, a única pessoa naquela fortaleza de mentiras que lhe oferecia a verdade. Sua mente, treinada para desconfiar de todos no mundo dos negócios, lutava contra o instinto de se entregar à ajuda dela. E se aquilo fosse uma armadilha ainda mais elaborada? Mas o terror genuíno no rosto daquela mulher, um medo não por si mesma, mas por ele, era inegável. Era a única verdade em um oceano de enganos. A coragem de Júlia, uma mulher que não tinha nada a ganhar e tudo a perder, era uma luz naquela escuridão sufocante. Ela arriscava seu emprego, sua segurança e talvez sua vida por um princípio. Histórias como a dela, de bravura silenciosa e lealdade incorruptível, merecem ser contadas e ouvidas. Se você também acredita no poder dessas narrativas, sua inscrição no canal é o que nos permite continuar trazendo à luz a força de pessoas comuns em situações extraordinárias. O mundo precisa saber que heróis nem sempre usam capas. Às vezes, usam um uniforme simples e um coração justo. Eles agem não por reconhecimento, mas porque é o certo a fazer. É por isso que cada novo membro em nossa comunidade é tão importante, pois nos ajuda a honrar e a amplificar essas vozes que, de outra forma, permaneceriam no silêncio. Temos que sair daqui, sussurrou Rubens, a voz rouca e fraca. Júlia balançou a cabeça negativamente, os olhos fixos na fresta da cortina. As portas estão trancadas por dentro. O segurança da noite foi dispensado por ela. Estamos presos, ela respondeu, seu sussurro carregado de uma calma assustadora. A cobertura, que antes representava o auge de seu poder e segurança, havia se transformado em uma ratoeira de luxo. Cada sombra parecia abrigar uma ameaça. Cada som distante da festa na praia servia como um lembrete macabro do tempo que se esgotava. Rubens percebeu a extensão do plano.
Eles estavam completamente isolados, sem comunicação e à mercê de seus algozes. A doença que o consumia lentamente agora tinha um prazo final iminente, o brinde da meia-noite. A impotência era um veneno ainda mais rápido, paralisando sua mente e seu corpo. Ele se lembrou dos últimos meses, das tonturas que atribuía ao excesso de trabalho, da fraqueza que os médicos, liderados por Almeida, diagnosticavam como estresse crônico. Sentiu-se um tolo, um predador do mercado financeiro que se tornou uma presa dócil em seu próprio habitat. Marisa cuidava dele com uma dedicação fingida, medindo sua pressão, garantindo que tomasse seus remédios, preparando suas bebidas. Cada gesto de cuidado era, na verdade, um passo em direção à sua sepultura. Ele se recordou do dia em que mudou seu testamento, deixando para ela uma parte ainda maior de sua fortuna. Um ato que ela recebeu com lágrimas de gratidão nos olhos. Aquelas lágrimas, ele agora entendia, não eram de amor, mas de triunfo. A humilhação queimava mais do que o medo. A vergonha de sua própria ingenuidade era um fardo quase insuportável. Júlia tocou seu ombro de leve, trazendo-o de volta à realidade premente. Senhor Rubens, ela sussurrou, e o uso do senhor pareceu estranho, um eco de um mundo que não existia mais. Eu sei onde ela guarda, no escritório, em um pequeno cofre atrás do quadro do Di Cavalcanti. A informação foi entregue com a precisão de um general traçando uma estratégia. Por um momento, Rubens viu além da empregada, viu uma estrategista, uma mulher cuja capacidade de observação e memória eram suas maiores armas. Ela não era apenas sua salvadora, era sua comandante naquela guerra silenciosa. A dinâmica entre eles se inverteu completamente. Ele, o homem acostumado a dar ordens, agora precisava seguir. Sua sobrevivência dependia de confiar plenamente na inteligência e na coragem daquela que ele mal notava em seu dia a dia. Essa inversão de papéis era o início de sua verdadeira jornada. Rubens precisava desaprender uma vida inteira de autossuficiência arrogante e aceitar sua vulnerabilidade. Era um momento de quebra, mas também de reconstrução. É uma honra poder compartilhar com vocês a profundidade de uma transformação que nasce no desespero, a força que emerge quando tudo parece perdido. Agradeço imensamente a cada um que se inscreve e nos acompanha, pois é o seu apoio que nos permite continuar explorando essas histórias de resiliência humana. Cada clique, cada inscrição é um voto de confiança no poder de relatos que nos lembram da capacidade de mudar, de reaprender a confiar e de encontrar força nos lugares mais inesperados. Essa conexão com vocês é o que dá sentido ao nosso trabalho. O escritório, repetiu Rubens, a mente começando a funcionar novamente, buscando uma saída, uma brecha. Precisamos de uma prova, o frasco. A ideia era perigosa, quase suicida. O escritório ficava do outro lado da vasta sala de estar. Um campo aberto onde poderiam ser vistos a qualquer momento. Marisa e Almeida haviam voltado para dentro e conversavam perto do bar, suas silhuetas recortadas contra as luzes da cidade. A jornada de 10 metros até o corredor que levava ao escritório parecia tão impossível quanto cruzar um deserto. O medo era paralisante, mas a necessidade de provar o crime, de expor a verdade, começou a superar o instinto de apenas se esconder. Não era mais apenas sobre sobreviver, era sobre justiça. Uma justiça silenciosa que não viria com gritos ou confrontos, mas com a fria e irrefutável evidência. Júlia pareceu ler seus pensamentos. Conheço a rotina deles. Em 5 minutos, eles irão para a varanda dos fundos para ter a melhor vista dos fogos principais. É a nossa única chance, ela explicou, sua voz firme. Ela conhecia os hábitos, os movimentos, o ritmo daquela casa, como um músico conhece sua partitura. Ela havia passado anos se movendo pelas bordas da vida deles,
invisível. E agora, essa invisibilidade se tornara seu maior trunfo. Ela sabia qual tábua do assoalho rangia, qual porta precisava de um toque mais suave para não fazer barulho. Toda a sua existência naquele lugar, antes definida pela subserviência, se ressignificava como um longo e inconsciente período de treinamento para aquele exato momento. Sua vulnerabilidade social era paradoxalmente a fonte de seu poder tático. A decisão foi tomada sem mais palavras, selada por um olhar de entendimento mútuo. O magnata e a empregada, agora parceiros em uma conspiração pela vida. Rubens sentiu uma onda de adrenalina percorrer seu corpo, um resquício do homem que um dia fora, o negociador implacável que farejava oportunidades no meio do caos. A fraqueza imposta pelo veneno ainda estava lá, mas uma nova força, nascida da raiva e da aliança com Júlia, começava a tomar seu lugar. Ele não estava mais sozinho em seu terror. Tinha uma aliada, alguém que via a verdade e estava disposta a lutar por ela ao seu lado. A contagem regressiva para a meia-noite continuava, mas agora não era apenas o relógio de sua morte, mas também o cronômetro para a sua única oportunidade de lutar de volta. Eles esperaram, agachados na escuridão, os corações batendo em um ritmo descompassado. O som da conversa de Marisa e Almeida tornou-se mais animado, as risadas mais altas, prenunciando o clímax de sua celebração macabra. Rubens observou o rosto de Júlia, sereno apesar da tensão. Não havia pânico ali, apenas um foco absoluto. Ela era a personificação da calma antes da tempestade. Ele se perguntou quantas outras batalhas silenciosas ela já havia travado em sua vida, quantas injustiças engoliu com essa mesma dignidade quieta. Naquele momento, escondido atrás de uma cortina em sua própria casa, esperando para lutar por sua vida, Rubens Sevilla sentiu uma admiração profunda e avassaladora. Ele estava prestes a seguir a liderança da mulher mais forte que já conhecera. A jornada pelo campo aberto da sala de estar estava prestes a começar. Exatamente como haviam planejado, Marisa e Almeida se dirigiram à varanda dos fundos, suas vozes se perdendo na imensidão da noite. Foi o sinal. Movendo-se como fantasmas em sua própria casa, Rubens e Júlia deslizaram pela sala de estar, cada passo uma aposta contra o tempo. O corredor para o escritório parecia interminável, um túnel escuro que levava ao coração da traição. Lá dentro, o ar era rarefeito. Júlia, sem hesitar, removeu o pesado quadro do Di Cavalcanti, revelando o pequeno cofre de metal embutido na parede. Com os dedos trêmulos, Rubens digitou a senha, uma data de aniversário que agora parecia uma piada de mau gosto. O clique suave da porta se abrindo soou como um trovão. Dentro, ao lado de maços de dinheiro e documentos, estava um pequeno frasco de vidro escuro sem rótulo. Ao pegá-lo, o frio do vidro pareceu queimar a pele de Rubens, a prova material e gélida de sua sentença de morte. No exato momento em que seus dedos se fecharam ao redor do frasco, a luz do corredor se acendeu. Marisa estava parada na porta, o sorriso congelado em seu rosto, os olhos brilhando com uma fúria fria. Ao seu lado, o Dr. Almeida mantinha uma postura impassível, sua calma profissional agora parecendo a de um carrasco. Estavam encurralados. O silêncio que se seguiu foi pesado, denso, quebrado apenas pelo som distante dos fogos de artifício. Rubens não gritou, não a acusou com raiva. Ele apenas a encarou, o frasco seguro em sua mão, como se fosse a última relíquia de um mundo destruído, e perguntou com uma voz que era pouco mais que um sopro de dor lúcida e devastadora: por quê? A pergunta simples pairou no ar, carregada não com o desejo de uma explicação, mas com o peso de uma vida inteira de amor e confiança que se revelara uma mentira. A resposta de Marisa não veio em palavras, mas em uma risada baixa, desdenhosa,
que cortou Rubens mais profundamente do que qualquer veneno. Por quê? Ela repetiu, saboreando a palavra. Porque você é fraco, Rubens. Sempre foi. Um gênio para os negócios, mas um tolo para a vida. Você comprou meu tempo, minha beleza, minha companhia. Achou que isso era amor? Eu queria a liberdade que só o seu império poderia me dar, não as migalhas de afeto de um homem velho e cansado. Cada palavra era um golpe calculado, despindo-o de sua dignidade, expondo a ingenuidade que ele confundira com felicidade. Ela caminhou lentamente em sua direção, pegando a garrafa de champanhe da bandeja de bebidas do escritório. O doutor Almeida apenas me ajudou a acelerar o inevitável. A natureza, meu caro, a presa sempre cede ao predador. Quando Marisa ergueu a garrafa pesada, não para servir uma taça, mas para usá-la como uma arma contra ele, Júlia agiu. Com um movimento rápido e preciso, ela empurrou um pesado busto de bronze que adornava a lateral da mesa de Rubens. A escultura caiu no chão de mármore com um estrondo ensurdecedor, quebrando-se em pedaços. A distração foi perfeita. Enraivecida pela interferência, Marisa se virou para Júlia, o ódio desfigurando seu rosto. Sua intrometida insignificante. Ela avançou sobre a empregada, a garrafa erguida, mas naquele instante algo mudou em Rubens. A fraqueza, o medo, a humilhação, tudo se evaporou, substituído por um instinto primordial de proteger a única pessoa leal que lhe restava. Ele se moveu, colocando seu corpo, enfraquecido pelo veneno, diretamente entre Marisa e Júlia. Ele se tornou um escudo humano, e pela primeira vez naquela noite, seus olhos não continham dor, mas uma determinação inabalável. O ato de proteção solidificou a aliança entre eles de uma forma que nenhuma palavra poderia. Marisa parou, chocada com aquela demonstração de força inesperada. Aquele breve momento de hesitação foi tudo o que Rubens precisava. Sua mão direita, escondida pela mesa, encontrou um pequeno botão recesso que ele mandara instalar anos antes por paranoia, um botão de pânico silencioso conectado diretamente à sua central de segurança privada. Ele o pressionou. Nenhum alarme soou no apartamento, mas a certeza da ação mudou a atmosfera. O olhar de Rubens para Marisa era o de um homem que retomava o controle. O predador e a presa haviam finalmente trocado de lugar. Ele e Júlia permaneceram lado a lado, em silêncio, enquanto lá fora a contagem regressiva para o ano novo começava, marcando não o fim de uma vida, mas o começo de uma justiça que seria implacável e silenciosa. Sua inscrição nos dá a força para continuar a narrar momentos como este, onde a verdadeira coragem se revela na hora mais sombria. A chegada da equipe de segurança foi silenciosa e avassaladora, uma onda de profissionalismo contido que encheu o apartamento sem a necessidade de um único grito. Marisa e o Dr. Almeida não ofereceram resistência. Seus rostos, antes máscaras de arrogância e desprezo, agora estavam vazios, a crueldade substituída por um choque patético. A verdade, quando exposta, não era barulhenta, mas terrivelmente quieta. Enquanto eles eram algemados e conduzidos para fora daquele mausoléu de luxo, Rubens não sentiu um pingo de triunfo, apenas um cansaço profundo, a exaustão de um homem que acabara de atravessar o inferno em sua própria sala de estar. Seus olhos encontraram os de Júlia, e naquele olhar silencioso ele não viu uma empregada, mas a arquiteta de sua segunda chance. A contagem regressiva lá fora explodiu em uma cascata de luzes, anunciando um novo ano que para ele seria o primeiro de sua verdadeira vida. Os meses seguintes foram um processo de demolição e reconstrução. Rubens vendeu a cobertura, as obras de arte, os carros de luxo, cada objeto que o lembrava da vida falsa que levara. O divórcio foi rápido e brutal, mas para ele era uma cirurgia necessária para remover um tumor.
Sua recuperação física foi lenta, o veneno deixou sequelas que exigiram paciência e cuidado, mas sua recuperação emocional foi a mais profunda. Ele passou a ouvir mais do que falar, a observar as pequenas gentilezas do mundo que sempre ignorara. Ele entendeu que sua fortuna não era uma fortaleza, mas uma gaiola dourada que o havia isolado da verdade e da lealdade genuína. A lição mais importante de sua vida não foi aprendida em uma sala de reuniões, mas sussurrada atrás de uma cortina empoeirada pela mulher que lhe ensinou o verdadeiro significado da coragem. Com sua visão de mundo transformada, Rubens canalizou sua fortuna para um novo propósito. Ele criou a Fundação Lealdade, uma organização dedicada a fornecer apoio jurídico e financeiro para trabalhadores domésticos e outros profissionais em situações de abuso e exploração. E para geri-la, ele não procurou um executivo renomado. Ele nomeou Júlia como diretora executiva. No dia da inauguração, ela subiu ao pódio, não mais em um uniforme invisível, mas em um traje elegante que refletia a competência que sempre tivera. Sua voz, antes usada para sussurros de alerta, agora ecoava com autoridade e compaixão, delineando os projetos que mudariam milhares de vidas. Rubens a observava da primeira fila, não como um patrão ou benfeitor, mas como um parceiro orgulhoso, testemunhando o florescer da força que o salvara. 2 anos depois, a celebração de Ano Novo acontecia em um jardim simples, em uma casa aconchegante, longe do brilho frio de Copacabana. Rubens, com os cabelos completamente brancos, mas com um brilho sereno nos olhos, ergueu sua taça. Ao seu lado estava Júlia, rindo enquanto sua mãe, agora saudável, contava uma história para seus filhos. A verdadeira riqueza estava ali, naquela cena de afeto genuíno e paz conquistada. A vida, às vezes, nos quebra para nos refazer mais fortes e mais justos. É uma honra imensa poder trazer até vocês histórias de redenção como esta, e sou profundamente grato a cada um que se inscreve, pois é o seu apoio que nos permite continuar a iluminar a extraordinária força do espírito humano. Ele brindou não ao sucesso ou à fortuna, mas à lealdade, à vida e às segundas chances que nascem nos lugares mais inesperados.